Deputado, agora a pauta é a reforma do Código Penal. No que diz respeito à descriminalização do consumo, do porte, do plantio de qualquer tipo de droga, o senhor se demonstrou um tanto, como podemos classificar, o senhor disse que é um tanto inoportuno discutir isso por agora. Por quê? Olha, eu sou, veja bem, eu sou contra a ideia da Comissão de Juristas de descriminalizar o uso de drogas. Por quê? Você não pode descriminalizar o uso de drogas e criminalizar o tráfico. Porque com a descriminalização do uso de droga, o que é descriminalizar para o cidadão que usa ou que quer usar? Significa que o Estado não vai punir. Não punindo, o Estado, de certa forma, autoriza. Autorizando, o Estado, de certa forma, libera. Liberando, o Estado, de certa forma, estimula. Estimulando, o Estado, de certa forma, diz à pessoa: este é um valor que você pode implementar. Ora, se este é o recado do Estado para o potencial usuário, para o usuário, evidente que haverá aumento de consumo. Evidente que haverá aumento de demanda. E como é que o aumento de demanda por mais drogas vai se concretizar a não ser através do comércio delas? Só que o comércio é criminalizado. Então, como é que você numa ponta criminaliza e na outra ponta você descriminaliza? Uma lógica dicotômica. É uma lógica absolutamente incoerente que vai aumentar o índice de incidência de tráfico com todas as violências subjacentes ao tráfico, social, cultural, policial, enfim, e não vai resolver o problema da saúde pública. Então, qual é a tese que eu defendo? Número 1, não descriminalizar, manter a criminalização. Número 2, não encarcerar os dependentes. Não encarcerar os independentes. Não é através de prisão que nós vamos resolver o problema dos dependentes. O problema dos dependentes, saúde pública. É crime? É crime. Vai considerá-lo semi-imputável ou inimputável, internação compulsória para que ele seja libertado da escravidão do vício. E em relação aos usuários não dependentes, aos usuários eventuais, são aqueles que no fim de semana adquirem drogas para o seu prazer, eu defendo que haja penas alternativas à prisão. Exemplo, prestação de serviços à comunidade e pagamento de multa. O que fazer com essas multas? Investir num fundo para canalizar na prevenção. Porque desde criança, na minha ótica, o ser humano tem que lidar com esta questão do perigo das drogas. Caso contrário, se nós estimularmos pela via da descriminalização o consumo, nós podemos chegar em pouco tempo, numa sociedade hedonista que idolatra o prazer, o consumo imediato, numa comunidade de zumbis. E isso nós não queremos. E quanto aos setores sociais que se organizam em prol da descriminalização da maconha, por exemplo, o senhor acredita que isso é uma falta de informação? Olha, eu respeito, em nome da liberdade de expressão, aqueles que defendem a descriminalização. Não os recrimino do ponto de vista da liberdade de expressão e manifestação do pensamento. Entretanto, deles discordo, no mesmo plano, sustentando os inúmeros malefícios e prejuízos à pessoa humana e à sociedade no caso de a droga ser utilizada como válvula de prazer imediato. As pessoas na sociedade de consumo confundem prazer com felicidade. Confundem prazer com felicidade. É possível que uma pessoa viva anos e anos tendo prazeres, mas não seja feliz. A felicidade não se encontra através dos prazeres. Ela é um estado de espírito em que a pessoa consegue superar os reveses do destino e encarar a realidade da vida. A angústia existencial que é inerente à condição humana. Por isso, eu sustento que a descriminalização, por hora, só teria sentido no plano criminológico se um olhar menos, digamos, incoerente também fosse lançado sobre a questão do comércio. Deputado, para nós finalizarmos, eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente sobre o mandado de injunção ao qual você e o senador, aliás, o deputado federal
Nazareno Fonteles, do PT do Piauí, convocaram audiência pública para tratar do tema, que não é tão simples assim de ser discutido com a sociedade. É um princípio do direito um tanto complicado de se entender. O senhor pode colocar isso de uma forma muito simples para a gente? Perfeito, Ana Carla. Veja bem, nós temos uma Constituição que é de 1988. Essa Constituição, ela prevê um instituto do mandado de injunção. Qual é a finalidade do mandado de injunção? Como na Constituição tem muitos direitos, muitas garantias que não são detalhadas para saber como é que elas são aplicadas na prática, o mandado de injunção visa a especificar, a detalhar, a tornar mais minudente todos os detalhes de uma certa garantia, de um certo direito individual, de um certo instituto previsto na Constituição Federal. Muito bem. O mandado de injunção, ele previsto em 1988, até hoje não foi regulamentado, não foi disciplinado. Afinal de contas, a quem postular, a quem pedir, como pedir, de que forma, qual é a maneira, por quê, em que hipóteses, qual é o alcance, a extensão, o conteúdo. Todas essas nuances precisam ser disciplinadas agora pela lei. E é isso que nós estamos tratando na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. O relator foi o deputado Vicente Cândido, do PT. Foi um relatório excelente, com muita base jurídico-constitucional, mas eu tive algumas dúvidas e apresentei um voto em separado para dirimir essa questão, se vale o voto do deputado Vicente Cândido ou o nosso voto. Eu e o deputado Nazareno Fonteles, do PT do Piauí, solicitamos uma audiência pública e o requerimento foi aprovado por unanimidade. 4 juristas, dentre os quais André Putinelli Júnior, constitucionalista aqui do estado de Mato Grosso do Sul, Flávia Piovesan, constitucionalista de São Paulo, um ministro do Superior Tribunal de Justiça, Teori Zavascki, e um professor da USP, debaterão este assunto para que a Câmara possa disciplinar a matéria. É fundamental. Pode não ser algo popular, pode ser algo que não tenha potencial eleitoral, mas nem tudo que tem a ver com atividade parlamentar deve se traduzir em questões eleitoreiras ou eleitorais. Nós estamos afirmando a Constituição Federal. Esse é o nosso dever.